O café é tão importante economicamente, socialmente, culturalmente aqui no Vale, que tem até um museu para explicar a importância desse grão aqui no desenvolvimento da região. Esse museu ele faz parte de um contexto muito importante da fazenda. Primeiro que a gente conta a história do café, a riqueza que o café trouxe para o século XIX. A intenção é contar a história do Vale. Hoje no Brasil é um movimento muito interessante do conhecimento do café e conhecer também a qualidade do café que era produzido aqui, que nos dias de hoje em pouca quantidade, mas ainda tem. Então, Marcelo, aqui os grãos estão sendo secos, não é isso? Certo. Bom, esse é o primeiro processo do café. O café ele passa por alguns processos até ele virar o cafezinho que a gente conhece. Sim. Então, na colheita, geralmente ele é separado na água. Joga-se o café dentro de um tanque, o café bom pesado vai para o fundo e o ruim boia. E esse é um processo que é usado até desde o século XIX. O café era colocado no terreiro como aqui. Então se fazia o processo da lavagem do café, da boia do café, o café bom vai para o fundo e o ruim boia. Então era espalhado no terreiro. O café que boiava não era descartado, era utilizado na fazenda. Ele não tinha valor comercial, mas era usado na fazenda. Sim. Esse processo é usado até nos dias de hoje. O café é colocado no terreiro e vai sendo movimentado. E quanto tempo demora para ele secar? Nesse processo de hoje, em torno de 10 a 15 dias ele está seco, dependendo da época do ano. Se for uma época de chuva, tem que tirar e colocar ele sempre. E antigamente demorava mais tempo? Demorava mais tempo. Por quê? Todo esse trabalho era feito através da mão de obra dos escravizados. Então essa movimentação do café, e até também porque a falta de conhecimento também de muitos desses fazendeiros, fazia esse café ficar mais tempo no terreiro de café. Pode dizer que está acontecendo um renascimento do Vale do Café em relação à produção? Na verdade, o renascimento da história do Brasil, porque o Vale do Café teve uma importância muito grande dentro dessa história. O café foi o grande suporte financeiro e político da monarquia de Dom Pedro II. Nossa região tem muitos barões e esses barões ganhavam o título do imperador. Então a importância de vir à região do Vale, conhecer a sua história, a sua gastronomia. Vamos conhecer a história do café. Marcelo, aqui a gente tem representadas algumas etapas da produção do café. Pode explicar pra gente, por favor? Claro, o café no século XIX, ele saía nesse estágio aqui. O café era retirado do pé, colocado no terreiro de café e dessa maneira, sem limpeza alguma, ele era levado para o Rio de Janeiro. O café era feito dessa forma e assim ele era mandado para a Europa. Tinha um detalhe muito interessante desse café, que ele não era torrado no Brasil. Pelo tempo de viagem até a Europa, que levava de mais de 30 dias, o café chegaria murcho e ácido se ele fosse torrado no Brasil. E esse processo até nos dias de hoje é muito utilizado. Então eles compram o café dessa forma e o café vai para lá, vai passando por uma torragem. Claro que o Brasil hoje torra muito café, mas a maior parte do bom café brasileiro ele vai para a Europa. Entendi. E depois o processo que a gente já começa a conhecer o café, a partir do momento que ele vai ser torrado, tá? Esse momento aqui ele vai ser torrado e logo em seguida o processo que a gente conhece, que é o de moenda. Aí ele vai ser moído e assim vai virar o cafezinho que a gente acorda de manhã cedo já com vontade de tomar. Agora, a gente sempre ouve dizer que alguns cafés que a gente compra em supermercados, eles ainda continuam levando galhos e algumas sobras, isso é verdade? É verdade. Se você observar atrás dos saquinhos de café das marcas mais populares, isso desde a década de 60, está escrito por lá. Com autorização do Ministério da Agricultura, o café pode ser misturado, 25% de milho e 28% de cevada. Isso vai acabar, até porque pela questão da informação e da qualidade do café brasileiro. O conhecimento do café é muito importante e há um mercado muito forte nisso. No Brasil há em torno de mais de 5.000 produtores de café especial, café orgânico.
E o Vale do Paraíba não está fora dessa não. Sim. Fazendas na região tem café de excelente qualidade e café premiados. Outra coisa que a gente sempre ouve também, que o melhor café brasileiro não fica por aqui, vai embora do país, é verdade? É verdade. Os alemães e os italianos têm uma torra diferente. Mas 65% do café produzido no Brasil, ele foi mandado para a Alemanha. Por isso que o Brasil hoje é o maior produtor e a Alemanha é o maior exportador de café. Marcelo, essas peças aqui, elas são bem antigas e são uma das principais aqui do museu, acredito, né? Elas são as mais curiosas, né? Todas as peças que estão aqui são do século XIX, peças usadas dentro da casa. E essas máquinas aqui são moedores de café. Esse aqui é da Fundição Progresso, que a Fundição Progresso foi a primeira fábrica do Barão de Mauá, no centro do Rio de Janeiro. Lá na Lapa. Lá na Lapa. Sim. Então ela moe o café. E lembrando que o Brasil tinha uma dificuldade com siderurgia naquele momento. E essa outra máquina verde aqui é uma máquina francesa, da marca Peugeot. A Peugeot até a Segunda Guerra Mundial ela não produzia carros, e sim implementos agrícolas e máquinas domésticas como essa. Um moedor de café. Um moedor de café. E essa outra máquina aqui, na verdade é uma bola para poder torrar café. É uma peça doméstica. O café, aquele café que boiava, ele teoricamente teria que ser descartado. Mas aqui na fazenda, naquele período, não. Ele ia para um terreiro lateral, ele era seco da mesma maneira, mas ele não era vendido, porque era um café de péssima qualidade. Então ele era passado no pilão, batia no pilão, descascava ele, colocava aqui dentro. De 45 minutos a 1 hora, o café era torrado. E em seguida, era moído em máquinas como essa. Lembrando que esse café era de péssima qualidade. Ele só era usado na casa grande pelos escravizados. Como ele não tinha valor comercial, ele era utilizado na fazenda. Nós vimos ali aqueles apetrechos, são pequenos, dá até para reconhecer, olhando, sim, você sabe do que se trata. Claro. Agora, que máquina é essa? Essa é uma máquina de limpeza de café. No século XIX, as máquinas como essa, geralmente vinham dos Estados Unidos e era movida a roda d'água. Então eles faziam aquedutos, desviavam pequenos rios para poder movimentar essa máquina. Essa máquina nossa aqui é da década de 40, já é elétrica. Então ela tinha a única função de tirar a casca do café. Então havia todo um processo onde o café é colocado no cone e ele vai sendo peneirado e ventilado. Cada vez que ele passa por essa parte azul, ele vai ser ventilado lá para fora. Caindo nessa parte, mais uma vez peneirado, e nessa última parte aqui, ele caiu os grãos já prontos para ser exportados. Nós estamos no Vale do Café e é claro que aqui nós temos uma história intrinsecamente ligada a um período muito triste da história do Brasil e do mundo. E eu acredito, Marcelo, que esse lugar aqui foi construído exatamente para que essa história não seja esquecida, né? A mão de obra escravizada, ela foi de suma importância, não só pela questão do café, da mão de obra que mexia com o café do Vale. A cultura que esses homens e mulheres que chegaram aqui da África deixaram no Brasil foi muito importante. E a nossa região foi marcada por essas pessoas que chegaram da África aqui. Nada disso teria ocorrido se a mão de obra escravizada não estivesse por aqui, trazendo sua cultura, a sua força de trabalho.
Por isso que hoje temos que resgatar essa história. O momento é esse. Quando nós pensamos em montar esse espaço de memória senzala, foi justamente em trazer um pouco dessa história para que ela seja conhecida e mostrar a importância que esses homens e mulheres tiveram no Brasil daquele momento, do século XIX. Bom, essa peça aqui é uma calha para poder fazer as telhas. No século XIX, diziam que a telha era feita na costa dos escravizados. Mas pelo tamanho das casas e dos galpões aqui na nossa região, eles usavam muito essas calhas para fazer. Era perder muito tempo parado no lugar só. E essa outra peça aqui é um debulhador de milho, século XVIII. A espiga era colocada aqui, girava, o grão caía na parte de baixo e a espiga saía limpa nessa parte de cá. E os ferros de passar roupa, que eram muito tradicionais naquele período. Essa peça aqui é um pilão. Então ele era utilizado para pilar o café, tirar a casca do café, do arroz, do feijão. A peça seguinte aqui no chão, esses potes de barro, eram para levar a água para dentro da casa. A casa não tinha nem banheiro, nem água encanada. E em cima da bancada, as panelinhas, que são até de certa forma corriqueiras, mas são peças europeias. O Brasil tinha grande dificuldade na questão siderúrgica. Então os mascates que vendiam nas fazendas e na corte mandavam trazer da Europa e assim entregavam nas fazendas do Vale do Café. Essa peça aqui ao chão, ela geralmente ficava no centro da senzala. Era para manter esse ambiente quente e de repente fazer algum tipo de comida. Lembrando sempre que havia uma cozinha centralizada, onde fazia a comida para quase todos os escravizados da fazenda. Podemos dizer que visitar